Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos mais um dia projetando ir de missões no seu lar, um trabalho que nós estamos fazendo para que o Senhor venha entrar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Aqui quem fala é o pastor Carlos. Estamos junto com o pastor Jaconias, trabalhando fazendo esse trabalho para que vida seja resgatada pela palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jaconias, pois é um homem de Deus, a sua esposa Daiane é uma mulher de Deus, e eu creio que o que está passando na vida deles já está chegando ao fim. Eu creio que está mais próximo à vitória na vida deles, em nome de Jesus. Eu venho nessa manhã agradecer a todos os irmãos que nos dão essa oportunidade de estar aqui. Eu peço a permissão de entrar na sua casa, de estar aonde você estiver, estar ouvindo a palavra do Senhor. Amados irmãos, aqui nesse programa Rádio da Destaque, foi uma porta que o Senhor nos abriu através do nosso irmão presbítero Exísio, e junto com os irmãos, eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós estarmos reunidos e falar do amor do Senhor. Poderíamos estar em qualquer lugar do mundo, irmãos, fazendo qualquer coisa, porque nós temos o livre-arbítrio, mas nós escolhemos, porque a Bíblia diz, Deuteronômio 30:15, diz assim, o Senhor diz assim: eis que te proponho hoje a vida, o bem, a morte e o mal. A escolha é nossa. E escolhemos nessa manhã estarmos reunidos, amados irmãos, para falar do amor de Deus, da palavra, independente da maneira que ela vai chegar em você, irmãos. Às vezes a palavra de Deus, ela vem doída, ela nos machuca, mas ela nos sara. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse que o Senhor só repreende, só exorta aquele que Ele ama. E pode ter certeza, irmãos, a espada que nós temos não é para ser elevada para fora, mas sim para dentro de nós. A palavra de Deus é uma espada que não trata somente fora, mas trata-nos também dentro de nós. E nessa manhã, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da igreja onde eu congrego, que nós congregamos, irmãos. Nós temos um lugar para congregar, e eu quero dizer a você, irmãos, se você ainda não está congregando, se você ainda não tem lugar para congregar, irmãos, não perca tempo. O congregar na casa do Senhor é bíblico. Hebreus 10:25. Não fazeis como os demais, não deixar de congregar como fazem os demais. Então, irmãos, temos que congregar. E a palavra essa manhã que eu vou trazer foi uma palavra que eu trouxe domingo da EBD, da igreja onde eu congrego, da escola bíblica dominical. Eu trouxe uma palavra, um ensino sobre as armaduras de Deus. Nós, irmãos, temos armaduras para lutarmos contra o inimigo. O inimigo tem as suas armadilhas e armaduras para lutar contra nós. E nós também temos as que o Senhor colocou em nossas mãos, as armaduras. Nós temos, irmãos, uma das 3 armas mais importantes na vida do crente, para lutar contra o inimigo, porque sabemos nós, irmãos, que a nossa luta não é contra o homem, não é contra o governo, não é contra pessoas que se levantam contra nós, mas a nossa maior luta é contra aquele que tem usado pessoas contra nós. A nossa maior luta é contra Satanás, contra um alto inimigo das nossas almas, que é Satanás, é o diabo. Porque a função do diabo, irmãos, é roubar, matar e destruir. Mas a do Senhor é para nós termos vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. E que nessa manhã
que essa palavra, irmãos, será mencionada daqui a pouco, venha adentrar no teu coração. Existem muitos irmãos, homens e mulheres, que têm perdido a batalha para o inimigo, por não usar essas 3 armas importantes na vida, da sua vida cristã, na sua caminhada. Tem deixado para trás alguns práticas que o Senhor tem nos ensinado. Você que está aí me ouvindo, você que está me vendo pela rádio e TV Destaque e me ouvindo, irmãos, não perca tempo. Use essas armas hoje. Começa a colocar em prática hoje essas armas espirituais. Como é bom o Senhor em nossas vidas, amados irmãos. Como é bom o Senhor que tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado e nos protegido. Nada está acontecendo, irmãos, por acaso. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada, irmãos. Tudo que está acontecendo hoje, o Senhor já tinha declarado na sua palavra. Irmãos, e voltando, irmãos, para o que nós vamos dizer esta manhã, sobre as armas que nós temos, Jesus, Ele tem nos ensinado, irmãos, na palavra dEle, que devemos estar na posição, irmãos, na posição de servo, de soldado, na posição de obreiro. E dessa manhã eu vim falar, irmãos, principalmente para a liderança, principalmente para pastores, presbíteros, obreiros da seara do Senhor. A batalha, irmãos, está muito grande, e tem muitos líderes aí, amados irmãos, cochilando, tem muitos pastores dormindo em cima dos templos do Senhor, dos altares, e não tem visto isso. É hora de despertar. Timóteo nos relata no capítulo número 4, que nos últimos dias se apostatarão da fé, irmãos, dando ouvido à doutrina de demônios, irmãos, não aceitando a sua doutrina da palavra. Existem muitos líderes aí que estão, irmãos, dormindo, irmãos, e é hora de despertar. É hora de líderes, pastores, não generalizando, irmãos, mas existe uma parte aí que tem esquecido, que tem um rebanho em nossas mãos para cuidar. Nós temos um rebanho para dar água, para dar comida, para sarar feridas, e muitos líderes aí têm deixado de fazer isso, igreja. E olha, irmãos, líderes, pastores, que tem uma obra, que tem um trabalho. O Senhor nos ensina na palavra que o nosso trabalho não é em vão, há uma recompensa. Você, irmãos, que tem deixado de cuidar de ovelhas e tem dado ouvido a outras pessoas, cuidado. O Senhor está nos alertando hoje, irmãos. Tenha muito cuidado. No dia do Senhor não vai ter desculpas, irmãos, porque o Senhor tem falado bem, igreja. O Senhor tem falado nos altares, e tem muito não dando crédito aos pregadores. Os mais simples e humildes não têm dado ouvido. E no dia do Senhor haverá um acerto de contas. Cuidado, igreja. Cuidado, irmãos. Líderes, pastores que trabalham a obra do Senhor. Cuidado. E a Bíblia vai nos dizer aqui, irmãos, trazendo a mensagem nesta manhã, no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo de número 10 em diante, que diz assim: quanto as mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o diabo não tem brincado com o povo de Deus. O diabo tem feito o seu trabalho, e, irmãos, entendam uma coisa: ele tem vencido. Ele tem vencido porque muitos têm deixado de fazer, irmãos,
as práticas, tem deixado de usar as armas espirituais que o Senhor nos entregou. A primeira arma que eu quero dizer nessa manhã, amados irmãos, que muitos têm deixado de usar contra os ataques do inimigo de nossas almas. A primeira arma é a oração. Quantos irmãos têm deixado de orar? Têm deixado de buscar o Senhor na oração? Têm deixado de fazer as suas orações e têm pensado que eu posso orar no tempo que eu quiser, na hora que eu puder. Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, orar em todo tempo, em todo momento, em todos os lugares, porque o inimigo está, irmão, de olho em nossas vidas. Não deixe de praticar a oração. Continue orando aonde você estiver agora, nessa manhã. Se você está na sua casa, na rua vazia, se você está trabalhando, se você está estudando, se você está fazendo alguma coisa em seu pensamento, faça a sua oração. Não saia da tua casa para o trabalho, para a escola, para os seus afazeres do dia a dia, sem orar ao Senhor, sem dizer: Senhor, bom dia, que o Senhor esteja à minha frente no dia de hoje, no trabalho que eu tenho que fazer hoje, porque sozinho eu não posso, sem a tua presença, eu não posso mover do lugar aonde eu estou. E volte a praticar, irmãos, esse trabalho, essa arma que o Senhor te deu, porque Jesus orava. Em Mateus 4, ele diz a palavra, quando Jesus ficou 40 dias jejuando e orando, e o Satanás veio sobre ele e confrontou ele na palavra, porque Satanás, a ousadia dele, pensando que poderia derrotar Jesus na palavra, mas Jesus venceu ele, foi na palavra. A segunda prática, irmãos, que muitos têm deixado é de ler a palavra, de meditar na palavra, de comer a palavra. Tem muitos irmãos que têm deixado suas Bíblias de lado e têm praticado o que o século XXI hoje está proporcionando para muitos, que são as redes sociais. Estão deixando de fazer a obra, estão deixando de fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para fazer e não estão fazendo, que é lendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra. O Senhor está chamando hoje uma geração que tem deixado as suas práticas para trás, porque não sabemos, irmãos, o que vai acontecer. Sabemos que as lutas vão aumentar, sabemos que as situações difíceis vão aumentar, mas que nós temos que estar prontos para esse dia, porque aqui diz a palavra: revestir toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Devemos, irmãos, revestir-nos com a armadura, a palavra, a oração. E o terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, que é o jejum. Não deixe de praticar o jejum. Fortalece a tua alma e enfraquece a tua carne, mas fortalece a tua alma. Porque Paulo diz: aquele que for mais alimentado será mais forte. Irmãos, Jesus está só alertando a igreja. Jesus só está alertando o povo. E esta foi a maneira do Senhor alertar. A palavra do Senhor diz que Ele está nos convidando. Mateus 11, 28. Se não aceitar o convite, Ele vai trabalhar uma maneira que você venha entender esse convite. Qual é a maneira que você quer voltar para Jesus? De que jeito você quer voltar para a casa do Senhor? Uma pergunta que eu faço para você nessa manhã, igreja, porque um dia foi feito para mim essa pergunta, e eu tenho rejeitado a resposta. Eu tenho rejeitado a ordem do Senhor. Há um tempo, há uns anos atrás, quando eu estava afastado, quando eu era jovem ainda, e eu tenho negligenciado a palavra, o chamado de Deus, e o Senhor usou a sua maneira de me chamar.
permitindo uma enfermidade sobre a vida do meu filho. E aí, irmãos, você quer que o Senhor faça isso na sua vida para você voltar para Jesus? Você quer que a enfermidade entre no teu lar para você voltar para Jesus? Irmãos, é isso, irmãos, que eu quero que você entenda. Volte para Jesus antes que Ele volte para você. De que maneira você quer, irmãos, voltar para Jesus? Num leito? Numa cama de hospital? Você quer voltar para Jesus de que jeito? Jesus está às portas, tem batido no teu coração, e você tem rejeitado o batido do Senhor na tua porta. De que maneira você quer abrir a porta, irmãos? Sofrendo, gemendo, com dores. Às vezes você está com enfermidade, não somente fisicamente, mas você está com enfermidade na sua alma e você não está percebendo. Porque o pecado faz isso, irmãos. O pecado, além de machucar a tua carne, machuca a tua alma. E você tem negligenciado a palavra do Senhor. E nesta manhã o Senhor me traz, irmão, que eu estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar, que Ele está te chamando, Ele está te convidando. E qual é a maneira que você quer receber o convite de Deus? Você tem virado as costas para o Senhor? O amor do Senhor, a graça, a misericórdia nos está dando uma oportunidade nessa manhã de você ouvir essa palavra. Irmãos, essa palavra que eu estou dizendo, eu sou melhor do que ninguém, não. Foi o Senhor que me chamou. Mas eu quero dizer para você uma coisa: existem milhões e milhões de pessoas que estão hoje no Hades, estão hoje sofrendo no Hades, e queriam ouvir essa palavra e não pode ouvir mais, porque já estão no sofrimento, e a sua sentença será o inferno. Porque o inferno existe, irmãos. Isso não é uma conversa. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque o inferno não foi feito para homens, foi feito para anjos caídos e Satanás. Para nós, Jesus fez o céu. Para nós, o Senhor fez o paraíso. Porque a palavra do Senhor diz que do pó viemos, do pó retornaremos, mas o Espírito vai voltar para o Pai. E a tua alma para hoje vai à igreja. Isso dói em mim também, irmãos. Não se preocupe, o Senhor está tratando comigo primeiro. Não se preocupe, que está doendo em mim, porque a espada não é usada para fora. A espada, que é a palavra de Deus, é usada para dentro de nós primeiro. Examine-se quanto honra a si mesmo. Examinando a nós mesmos, irmãos. Como é que está as nossas vidas? Porque nós vamos prestar contas individualmente diante do Senhor. 2 Coríntios 5:10. Chegará um dia que nós vamos estar diante do tribunal de Deus, e Ele não será mais advogado, Ele vai ser juiz nesse dia, e vai abrir o acerto de conta. E quando o martelo bater, irmão, a sentença já está dada. E Ele vai dizer para você: bendito do meu Pai, no pouco poço fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou Ele vai dizer a você: servo mau e negligente, eu não te conheço. Assim será naquele dia, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse 20:15, será a palavra mais dolorida que existe na Bíblia. Aquele que não for achado escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Busque o Senhor hoje, igreja, enquanto é tempo. Busque o Senhor hoje, porque amanhã você não sabe aonde você vai estar. Ore, leia a palavra, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida hoje para o Senhor. Você tem afastado a igreja por causa de pessoas, por causa de pastores, por causa de lideranças. Você tem afastado a igreja. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus não é culpado disto.
Jesus não tem culpa, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Foi o sangue dele. Irmãos, o trabalho naquele projeto de sair a borboleta, há um casulo, há um processo. Aquele processo não adianta e não atrasa. É no tempo certo que a borboleta vai sair para voar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O processo que você está vivendo hoje, passando hoje, ele não pode avançar e não pode retroceder. É no tempo certo que você vai receber a tua vitória. Você tem questionado a Deus: Senhor, está demorando demais. O processo, irmãos, não depende do homem, depende de Deus. O que depende de nós é esperar no Senhor. Use essa armadura de Deus para que isso venha acontecer na sua vida naturalmente. Não use o Senhor por interesse. Não busque o Senhor pelo que Ele tem, mas busque o Senhor pelo que Ele é, porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai nos arrebatar para a vida eterna, igreja. Oh, amados irmãos, o Senhor tem falado muito conosco nos dias de hoje. Muitos. Você tem abrido a palavra e tem falado com você, e você tem falado no seu coração assim: não, essa palavra não é para mim. Eu sou perfeito. Eu tenho cuidado da minha casa, eu tenho cuidado do meu lar. Mas o teu coração, como é que está hoje? Você tem mágoa de alguém? Você tem deixado de perdoar o teu pai? Eu quero dizer a você, jovem, você tem deixado de perdoar a tua mãe? Porque tua mãe te deu uma ordem e você se recusou a obedecer ela? Você tem recusado a ordem do teu pai e você tem desobedecido teu pai? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Para essa juventude, para esses jovens e adolescentes: honre o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre essa terra. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você não obedece seu pai, não obedece sua mãe, você corre o grande risco de perder a tua vida. Você corre o grande risco de perder a tua vida, porque você não obedece seu pai nem sua mãe, você está pecando. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se você perder a sua mãe hoje, e o Senhor chamar a sua mãe hoje, como é que você vai estar diante da situação? Se eu fosse você, que nesse dia você não tenha obedecido a ordem da tua mãe, você chegar na escola, do trabalho, ou onde você estiver, chegaria a sua mãe e dizer assim: mãe, perdoa-me. Perdoa-me, mãe. Sabe o que é isso, irmãos? O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, saiu da desobediência. O pai disse que não ia dar a parte dele, mas por tanto ele insistir, o pai entregou. O pai não voltou atrás para buscar o filho, não, porque existem situações, irmãos, que nós só aprendemos da dor, nós só aprendemos sofrendo, nós só aprendemos machucando. Quantas pessoas hoje estão machucadas porque não obedeceu? É dói, né, irmãos? Tem hora que você não tem palavras, tem hora que você não consegue dar um glória nem um aleluia, porque existem palavras que nós só é para meditar. Quando você colocar a tua cabeça que só deve ser, você medite nisso. Peça perdão dos seus pais. Ame os seus pais hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ame, irmãos, jovens, ame.
Você não sabe a dor que é perder um pai ou uma mãe. Eu sou filho criado com vó, minha avó me criou. Quando eu desci minha avó na sepultura, irmãos, doeu muito. Mas eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu preguei para ela. Eu batizei ela, irmãos. A minha avó ceiou comigo. A obra foi feita. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Reflita nessas palavras. Reflita. Reflita que o Jesus hoje está batendo na porta do teu coração. E você tem dado ouvido à batida? Ou você tem dado ouvido às outras pessoas? Que o Senhor vai te abençoar. Que o Senhor venha te dar vitória. Mas para tudo isso, se for preciso, como Ele manda em nós, e nós somos um vaso das mãos dele, eu preguei aqui sobre o vaso. Nós somos um vaso das mãos do Senhor, Ele que vai nos lapidar, Ele que vai nos moldar. O mundo não tem nenhum recurso mais para mim e para você. Este mundo de pecado, esse mundo de só tem coisa que não presta, irmãos. Mas Jesus tem o melhor para você. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque não sabemos o dia da manhã. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, é que eu aprendi há muitos anos atrás, saindo desse mundão pregando a palavra. Quando eu estou atrás de um altar, eu diminuo na presença do Senhor, que o Senhor venha crescer na minha presença. E eu diminuo, mas Ele cresce. Mas que eu faço o melhor, irmãos. Porque eu não sei do dia da manhã. Jesus vai arrebatar a igreja? Vai. Mas também vai arrebatar individualmente a igreja. Amanhã pode ser nosso último fôlego de vida, mas não sabe. E é por isso que eu digo mais uma vez: perdoe hoje, ame hoje, abrace hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Murilo, pastor Exísio, pela oportunidade da arte de estar. Pastor Jaconias, que Deus te abençoe, você e a Daiane. Olha, Deus já está trabalhando. Creia, irmãos. Deus está trabalhando na tua vida, Daiane. Deus está trabalhando. Jaconias, está chegando o fim. Creia, meu irmão. Porque a luta que você está passando, você junto com a Daiane, é a nossa luta. As suas lágrimas, as nossas lágrimas. Igreja, que vocês passam por luta, por dificuldade, nós sabemos, nós também passamos. Porque a Bíblia diz assim: chorais com quem choram e alegrais com quem se alegra. Mas quando você recebe a vitória, pastor Jaconias, irmã Daiane, eu estarei mais feliz do que vocês. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e Pai, que nessa manhã a Tua palavra venha de encontro a vidas. Eu não sei quantos ouvintes, quantos vão assistir e quantos vão ouvir, Senhor, mas que essa palavra venha chegar em corações nessa manhã, ou no dia que eles estiverem ouvindo, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem despertado, mas muitos têm cochilado. Pai, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, da minha vida, Senhor, tenha misericórdia, que eu não sou nada sem o Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão nesse trabalho, nesse projeto, porque eu sei, porque a tua palavra diz, Senhor, aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para terminar. Obrigado, Jesus, obrigado, Rádio Destaque, e saiba de uma coisa: juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.